Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 1. Prólogo. Abro os olhos, vendo um teto familiar, e viro o rosto para olhar para o meu computador que estava na minha mesa pessoal, quando cheguei em casa. Levantando da minha cama eu começo a pensar. Minhas memórias estavam embaralhadas e eu não conseguia me lembrar de nada. Vencedor. De repente ouço a voz de uma mulher. Era uma voz angelical, uma voz maravilhosamente bela, e ela parecia muito preocupada. Hugo. Quem? Coloco a mão na cabeça quando sinto que começa a doer muito. Eu me inclino na cama e tento me levantar, mas de repente sinto minha mão afundar no material da cama. Ouço o barulho da madeira quebrando e olho na direção da minha mão. Vejo que minha mão atravessou o colchão e quebrou a madeira que sustenta a minha cama. Eu rapidamente puxei minha mão e olhei, confusa, para o meu colchão que tinha um buraco. O que há de errado comigo? Eu perguntei em voz alta, atordoado. Não me lembro de ser tão forte. Aconteceu alguma coisa comigo? Começo a me questionar, e tento pesquisar minha memória. Mas, mesmo que eu tente vasculhar minha memória, não consigo encontrá-la. É como se algo estivesse bloqueando minhas memórias. Tento formar uma linha de pensamento coerente e como se estivesse montando um quebra-cabeça. Vamos começar do começo. Fui ao supermercado comprar a comida que minha mãe pediu, mas... Tento continuar a formar uma linha do tempo com minhas memórias, mas não tenho tempo para isso quando sinto uma sede insuportável na garganta. Era como se eu corresse uma maratona e precisasse de um copo de água. Minha garganta estava seca. Eu rapidamente me levanto, ignorando os sons de madeira rangendo no chão e pego a maçaneta da porta do banheiro, tentando abrir a porta, mas algo incrível acontece. A porta é literalmente arrancada da parede. Fiquei chocado com essa demonstração de força, mas não tenho tempo para admirá-la, ou mesmo questionar como consegui fazê-lo. Rapidamente entro no banheiro, e tento abrir a torneira. Como antes, a torneira quebrou quando tentei abri-la e a água começou a jorrar. Eu ignorei e coloquei minha boca na água tentando beber o máximo possível. Eu parecia um homem que estava perdido no deserto e encontrou um oásis pela primeira vez em dias. Sinto a água fria da torneira entrando na minha boca e escorrendo pela minha garganta, mas a água não parece me satisfazer. Eu precisava de mais. Eu precisava de algo para saciar minha sede. A água não parecia estar funcionando. Calma, ouço a voz de uma mulher. Era a mesma voz que chamou meu nome quando acordei. De repente, como se fosse uma mentira enganosa, a sede que eu estava sentindo antes desapareceu. Eu caio no chão e começo a inalar e respirar pesadamente. Quem está aí? Perguntei em voz alta, mas não ouvi uma resposta. Respiro fundo e suspiro. O que, em nome de Deus, está acontecendo? Olho para a água transbordante e percebo que não poderia deixá-la assim. Desliguei cuidadosamente outra válvula que estava localizada perto do chão e logo a água parou de jorrar. Suspiro aliviado e me levanto do chão. Eu me viro para me olhar no espelho, e o que vejo me surpreende. Sou eu. Pareço um pouco mais alto, tenho um corpo bem definido com músculos nos lugares certos, barriga, tanquinho e braços musculosos. O que mais se destacou na minha aparência é a pele incrivelmente pálida. É como se eu estivesse perdendo a maior parte do sangue no meu corpo. Eu parecia uma criatura morta de uma doença que me dava anemia. Uma doença extremamente inconveniente e em alguns casos mortal. Notei também que meu rosto está mais definido, e meus olhos azuis e cabelos pretos ganharam mais brilho. O ex-jovem de 21 anos, que era magro e parecia um adolescente, cresceu e se tornou um homem de aparência atlética em apenas uma noite. O que aconteceu? Fui sequestrado pelo governo e convocado para o programa de super soldados. Victor, o que está acontecendo? Por que tanto barulho? Olho para onde, ouço outra voz e começo a respirar pesadamente, minha garganta começa a ficar com sede novamente. Olho pela parede e vejo a imagem de uma humana, e posso ver o coração dela batendo em um ritmo muito atraente. Eu podia ver todo o corpo da pessoa com uma visão vermelha, era como se o mundo ao meu redor tivesse mudado, e eu podia ver o coração que estava brilhando em um vermelho mais vibrante. Era como se estivesse me convidando a arrancá-lo e beber. Victor. O que está acontecendo? O que foi esse barulho? Ao ouvir a voz da minha mãe, acordei do meu estado de embriaguez. Mãe. Respondi com a voz mais normal que consegui, mas, era óbvio que eu falhei. Victor. Abra a porta, o que está acontecendo? Eu olho para o meu reflexo no espelho e percebo que meus olhos mudaram para vermelho sangue. A merda.
Perceber o que aconteceu comigo me mudou de muitas maneiras diferentes. Comecei a pensar racionalmente. Tento com todas as minhas forças resistir à tentação de sair do quarto e arrancar o coração da minha mãe. Primeiro, preciso acalmar minha mãe e tirá-la daqui. Mãe, estou ocupado agora. Percebendo que eu estava falando normalmente novamente, ela visivelmente se acalma. Pelo menos é isso que minha nova visão vermelha implica. Eu não posso ver sua expressão, mas posso ver seu coração batendo em um ritmo mais lento. Você pode abrir a porta. Eu não posso. Eu não estou vestindo roupas agora, eu disse com uma voz desconfortável. Oh, ela de repente se vira e começa a se dirigir para as escadas. Fiquei confuso por um momento, porque ela desistiu tão facilmente. Certifique-se de tirar seu lixo, eu não quero limpar seus fluidos, isso é trabalho da sua namorada. Se você tiver um, é claro. Ouve, eu sinto uma flecha no meu peito por algum motivo, mas, estranhamente, isso me ajudou a me acalmar. Eu cresço um pequeno sorriso. Minha mãe não tem piedade e fala o que pensa, ela é muito honesta. Essa é a qualidade que mais gosto nela. No entanto, não vou negar que muitas vezes fico irritado com a honestidade dela, mas vivendo 21 anos da minha vida sob o teto dela, você se acostuma. De qualquer forma, olho para o relógio e vejo que é de manhã. Eu preciso ir para a faculdade, mas acho que não posso sair na rua agora, Olho para o meu quarto e vejo a bagunça que fiz. O piso foi quebrado, a porta foi arrancada, o banheiro inundado. Preciso organizar essa bagunça. 2 horas depois, ao arrumar meu quarto, descobri várias coisas sobre meu novo eu. Eu tinha mais força, muito mais força do que antes. Por causa dessa mudança, estou tendo problemas para me controlar. Antes eu usava força X e podia abrir a porta do meu quarto sem quebrar nada. Mas se eu usar a mesma força agora, a porta do quarto será literalmente arrancada da parede. Meus sentidos como audição, olfato, visão, etc. Eles são muito mais sensíveis. Minha audição não está no nível do amigo escoteiro de quadrinhos que veste azul e vermelho e tem o símbolo S no peito. Aquele cara podia ouvir o planeta inteiro. Pelo que testei, posso ouvir tudo o que está acontecendo na minha casa e na vizinhança. É chato. Ouço várias vozes ao mesmo tempo e não consigo discernir quem é quem. Por causa disso, eu tentei algo. Concentrei toda a minha atenção em um vídeo pornô que abri no meu computador chamado Jogo Mais Difícil do Mundo. Eu pareço estúpido. Sim, mas funcionou. Os homens são criaturas fáceis de chamar a atenção. Meu olfato também melhorou, mas a única coisa que posso sentir a vários quilômetros de distância é sangue. Também não consigo diferenciar os cheiros. Outra coisa que aprendi é que tenho outro tipo de visão. Quando mudo para essa visão, o mundo fica vermelho e consigo ver tudo ao redor como se não houvesse paredes. E, neste mundo, posso ver silhuetas humanas. Quando me concentro nesses seres, posso ver seus corações brilhando em vermelho brilhante. Acabei de testar isso por alguns segundos. Não quero correr o risco de ficar com sede, novamente. E sim, eu sei que merda aconteceu comigo. Eu me tornei um vampiro. Ou algo como um vampiro. As feições são bem óbvias: pele pálida, olhos vermelhos, melhor condicionamento físico e uma sede insaciável. Sabendo disso, tenho uma linha de partida no meu raciocínio. Primeiro, vamos ver quais fraquezas eu tenho. As fraquezas mais óbvias dos livros de vampiros são o alho, a cruz de Jesus, ou algo relacionado a Deus, a luz do sol, e eu não posso entrar na casa de alguém sem ser convidado. Também, água corrente. Algumas fraquezas podem parecer estúpidas, mas preciso testar todas. Primeiro a cruz de Jesus. Olho para um colar que está pendurado na tela do meu computador. Nesse colar tem uma cruz. Toco lentamente o colar e sinto. Nada. Próximo. Água corrente. Bem, eu bebi água da torneira. Acho que isso conta como um não. Não sei. Preciso ir a uma piscina ou rio que tem água corrente e testar. Vamos deixar essa fraqueza para outra hora. O próximo da lista é o alho. Lembro que comprei pizza de alho 2 dias atrás. Ando até a pequena geladeira no meu quarto e pego a pizza de alho que comprei. Cheirando a pizza com o nariz, sinto vontade de vomitar, mas também não sinto mais nada, como uma fraqueza repentina ou algo assim. Acho que a vontade de vomitar foi porque meu apetite mudou. Tento colocar a pizza na boca e, como esperado, meu corpo rejeita instantaneamente a comida. Corri para o banheiro e cuspi a pizza no vaso sanitário. Que nojento,
Eu disse com uma cara de náusea, porque eu sinto como se tivesse comido um peixe fora de moda. Meu estômago se revia e sinto vontade de vomitar. Rapidamente comecei a inspirar e respirar fundo. Alguns minutos depois, repetindo esse processo, a vontade de vomitar passou. No futuro, devo testar se o alho inteiro tem algum efeito sobre mim. Pensando nisso agora, isso era estúpido. Que tipo de vampiro teria fraqueza para pizza de alho? De qualquer forma, a próxima fraqueza é o sol. Caminho em direção à janela do meu quarto, que fica na parede onde está posicionada a minha cama. Subo na minha cama e abro uma pequena fresta na cortina para a luz do sol entrar. Engulo minha saliva, tenho um pouco de medo de desaparecer. Afinal, a maior fraqueza dos vampiros é a luz do sol, mas eu preciso saber, e acho que só colocar o dedo no sol não deve causar problemas, certo? Lentamente, aproximo meu dedo da luz do sol. Quando faltava apenas 1 centímetro até que a luz do sol tocasse meu dedo, parei. Não, preciso saber, não seja uma galinha, Victor. Eu coloco o meu dedo na luz do sol nada acontece. Não sinto meu dedo desaparecer, e não sinto aquela dor intensa que esperava. Suspiro de alívio, olho para a cortina da minha janela e abro. Assim que a luz do sol entra em meu quarto, sinto o sol me banhando de calor e tocando meu corpo inteiro. Ainda assim, não sinto nada. Por alguma razão, senti que deveria elogiar o sol agora, mas não vou fazer isso. E se alguém me visse? Me deito na cama e olho para o teto. Sem outras fraquezas vampíricas óbvias, eu não quero tentar me decapitar ou arrancar meu coração. Eu não sou louco o suficiente para isso. O que eu sou? Digo a mim mesmo em voz alta. Esta manhã foi estranha. Por alguma razão, não me lembro do que aconteceu ontem e acordei com as características de um vampiro. Mas, eu também não tinha as fraquezas óbvias de um vampiro. Estou lendo muitos livros. Mas, ei, pelo menos eu não brilho na luz do sol. Eu rio da minha própria piada idiota. Fecho os olhos e, lentamente, adormeço. Minhas 3 esposas são lindas, vampiras. Capítulo 2, Despertar. Noite. Abro os olhos e me levanto da cama. Eu seguro minha garganta, sentindo uma sede insuportável. Desta vez eu senti que não conseguia me controlar, eu temia pela vida da minha família, que eu faria algo sozinho, uma ação da qual me arrependeria para sempre. Abro a janela, me posiciono na beirada e pulo. Não sei quanta força coloquei, mas senti a moldura da janela rachar um pouco, e logo estava no céu. À noite, eu me sentia mais forte, meus sentidos aumentaram. Antes eu ouvia toda a minha vizinhança, mas agora não sei qual é o limite. Eu também não tinha controle sobre meus sentimentos. Eu realmente tentei me controlar, mas a sede de sangue estava me segurando. Era como se eu tentasse dirigir um carro, mas estava bêbado demais para conseguir qualquer controle. Eu estava pirando com o cheiro de sangue. Eu preciso de sangue. Eu preciso de sangue. Sem que eu percebesse, presas afiadas começaram a crescer na minha boca. Caí em cima de um prédio e senti o estrondo do concreto se quebrando, mas ignorei e corri em direção ao cheiro mais forte de sangue. Não sei quanto tempo levou, minha consciência estava quase desaparecendo, mas fiz o meu melhor para manter minha consciência ativa. Recuso-me a me tornar um animal dominado pela sede. Logo, eu estava em um beco escuro. Lentamente, meu mundo começa a mudar para a cor do sangue, e logo vejo 4 silhuetas. 3 homens e uma mulher. 2 homens estão segurando os braços da mulher, e outro homem está segurando uma faca no pescoço da mulher. Olhei para os corações dos 3 homens, como se estivesse observando uma presa. Eles se pareciam com os da minha mãe, com a única diferença de que a luz de seus corações era mais fraca. Ei, quem é você? Saia daqui. Eles disseram alguma coisa, mas eu não me importei. Olhei para a mulher e percebi que ela era estranha. Ela não tinha uma luz vermelha em seu coração. Ela tinha uma luz vermelha no pescoço. Por alguma razão, as mulheres me atraíam mais do que os homens. Um dos homens caminha em minha direção com uma faca na mão. Ele se aproxima de mim, mas para de andar quando olho para ele. Sem que eu percebesse, um sorriso predatório apareceu no meu rosto e, nesse sorriso, eles puderam ver que meus dentes pareciam mais afiados do que um humano normal. Meus dentes pareciam os de um tubarão, dentes que podiam facilmente rasgar carne e ossos, e essa visão assustou os 3 bandidos. Os rostos dos bandidos começaram a mudar, eles pareciam ter visto seu pior pesadelo se manifestando na frente deles.
M. Monster, o bandido que estava segurando a mulher, falou. Ele tentou fugir, mas não conseguiu. Ele ficou paralisado. Meu sorriso cresce enormemente quando sinto medo dos bandidos. Caminhei calmamente em direção a eles. Eles não podiam fugir. Quando eles olharam nos meus olhos, eles já estavam presos como porcos sendo levados para o matadouro. Com uma exibição de velocidade sobrenatural, apareço na frente do bandido com a faca. Com uma velocidade que ele não consegue reagir, eu perfurei seu peito com minha mão e puxei seu coração. Segurando o coração do homem em minha mão, senti o coração batendo em um ritmo atraente, mas, por alguma razão, o sangue do homem não me interessava. Abri minhas mãos e o coração do homem caiu no chão. HU. O movimento que fiz foi tão rápido que o próprio corpo do bandido não teve tempo de reagir ao ocorrido. Tudo que o bandido viu no final de sua vida foi o sorriso predatório e os olhos vermelhos da aberração que o atacou. Oi! O bandido que segurava a mulher gritou como uma garotinha assustada e tentou fugir, mas como seu amigo, não conseguiu correr. Desta vez, eu desapareço na frente do bandido e apareço atrás dele e logo sua visão começa a girar. Era como se ele tivesse perdido o equilíbrio, mas antes que o fio da vida desaparecesse de seus olhos, ele percebeu que sua cabeça havia se separado do corpo dele. Agarro sua cabeça e uso minha língua para lamber o sangue de seu rosto. Afinal, eu estava curioso sobre o sabor, embora não sentisse vontade de beber seu sangue, mas logo minha expressão se distorceu em desgosto. Repugnante. Cuspo no chão com nojo, parece que comi um hambúrguer ruim. Agora, entendi por que não estava interessado no sangue desses homens. Olho para o último bandido que sobrou, usando meu braço como uma espada. Cortei o bandido ao meio. O bandido olha para baixo e vê seu corpo caindo em direção ao chão. No final, ele não pode nem dizer nada. Eu estava intoxicado pelo prazer de matar e pelo cheiro de sangue no ar. Minha consciência estava em um estado entre a vigília e o sono. Da minha perspectiva parecia que eu estava sonhando. Ouço a voz de uma mulher rindo. Olho para ela. Minha visão lentamente volta ao normal. Vejo uma linda mulher pálida com longos cabelos brancos amarrados em um rabo de cavalo que chega ao chão. Ela tem olhos violeta vibrantes, uma figura bonita, seios modestos e uma bunda grande o suficiente para não ser escondida pelo vestido preto que ela está usando. Ela estava usando um vestido com gravata. Sua roupa parecia um cosplay gótico. Ela também é alta, um pouco abaixo da minha altura. Eu não sei o quão alto eu sou agora, mas antes da minha transformação eu tinha 175 centímetros. Eu pareço ter 180 centímetros agora. Como previsto, você superou minhas expectativas, Victor. Ouvindo a voz dela novamente, de repente me lembrei da voz de quando acordei esta manhã. Quando eu ia questioná-la sobre as dúvidas que eu tinha, ela colocou o dedo nos meus lábios. SHHH. Você deve saciar sua sede. Primeiro, meu sangue lhe dirá tudo o que você precisa saber, querida. De repente, ela pegou os botões do vestido que estava usando e começou a se despir. Lentamente ela mostrou um pouco do pescoço. Vendo aquela pele pálida e cheirando a muito mais forte do que antes. Eu engulo em seco. Meus sentidos estavam ficando loucos. Tudo o que eu queria era afundar minhas presas em seu pescoço. Enquanto mantinha o sorriso de paquera no rosto, ela disse, venha. Eu a abraço com todas as minhas forças e mordo seu pescoço. Você está sendo muito violento. Ignorei o que ela disse e comecei a beber seu sangue. Foi a coisa mais deliciosa que já provei nesta vida. Me senti comendo um prato 5 estrelas feito pelo chefe mais renomado do mundo. Mas não foi só isso. Senti uma conexão se formando. Senti toda a existência dela. Era uma sensação de euforia. Era como uma droga que você não parava de tomar. Seu sangue tinha um gosto tão bom. Parece que você gosta do meu sangue. Isso é bom. Ela falou com um sorriso de paquera. De repente senti uma mordida no meu pescoço. Tudo o que eu estava sentindo ao beber seu sangue de repente se intensificou. O sangue tinha um sabor 100x melhor. Nossa, conexão aumentou e nos tornamos um. Era estranho, mas não era ruim. Na verdade, foi muito bom. De repente, um conjunto de memórias começou a entrar em minha mente. Eu estava em um lugar que eu conheço bem. Esse era o mercado que eu sempre vou quando minha mãe precisa comprar mantimentos. Aparentemente, eu estava vendo o ponto de vista dessa mulher. Tem certeza? A voz de uma mulher perguntou. Ela parecia bastante insegura. Sim, eu vou fazer dele meu querido. A mulher de cabelos brancos falou com um sorriso amoroso.
De repente a visão mudou e eu estava em um prédio abandonado. Parece que a mulher me levou para algum lugar abandonado. Ela morde o dedo com a presa, e logo o sangue começa a pingar. Quando o sangue cai no chão, forma-se algo como um círculo mágico. Quando ela olha para o chão, vejo meu velho corpo deitado lá, e eu parecia magoado. Meu braço tinha um grande corte como se um animal selvagem tivesse me arranhado. Eu poderia dizer que eu teria morrido de perda de sangue a qualquer momento. Quando o círculo se formou no chão, ela mordeu o pulso. Assim que o sangue vermelho começou a sair de seu braço, ela aproximou o braço do meu corpo e deixou seu sangue cair na minha boca. Ela se senta no meu corpo, me levanta do chão, me abraça. Então ela diz: Victor, você vai renascer, eu sinto muito por isso. De repente, ela quebra meu pescoço. Ele fica conectado ao meu corpo, e logo algo acontece. Meu corpo começa a se regenerar a uma velocidade inacreditável e o círculo mágico começa a girar no chão. Quando o meu corpo para de se regenerar, o círculo mágico desaparece de repente. A mulher exibe um sorriso satisfeito. Sucesso. De repente, abro os olhos e percebo que eles estão vermelhos como sangue. Levanto-me rapidamente e abraço a mulher, depois mordo o pescoço da mulher de cabelos brancos. Termino de morder a mulher de cabelos brancos e as lembranças da outra pessoa desaparecem, ou ela simplesmente para de compartilhar. Antes que eu possa descobrir o que aconteceu em seguida, o mundo ao meu redor começa a desmoronar e eu acordo no beco escuro em que estava antes. O que aconteceu depois que eu desapareci? Victor, você quer me matar? Você já está satisfeito, certo? Ela falou com um sorriso brincalhão. Paro de morder a mulher de cabelos brancos e olho para ela. Tenho muitas perguntas na cabeça agora, mas primeiro, qual é o seu nome? A mulher exibe o sorriso mais lindo que eu já vi. Violette. Violette Snow. A flor de gelo violeta. Nome chique, hein? Comentei com um pequeno sorriso forçado. Minha família é bastante peculiar. Ela riu. Aposto que comentei com o mesmo sorriso, então dou meu nome também, Victor. Victor Walker. O vencedor ambulante. Isso é muito simples, ela comentou com uma pequena risada. Bem, minha família são pessoas simples, eu comentei com um encolher de ombros. Agora que me acalmei, olho para os cadáveres e sinto meu estômago revirar com a visão. Estou com vontade de vomitar, mas ao mesmo tempo meu corpo se recusa a deixar sair qualquer coisa, afinal, eu estava apenas enjoada. Era como se eu tivesse feito uma longa viagem de carro de 24 horas e precisasse de um pouco de ar. Eu tinha sentimentos mistos sobre a situação, internamente. Eu não me importava com a morte de estranhos, mesmo que essas mortes fossem causadas por mim mesmo, mas minha mente racional sabia que estava errado. Mas, honestamente, eu estava confuso com tudo o que estava acontecendo, e não me importava com aqueles homens mortos. Violette, vendo meu rosto confuso, propõe: vamos mudar de lugar. Concordo com a cabeça. Ela se aproxima de mim e diz: tente me seguir, vou desacelerar. Violette de repente, com um pequeno impulso, salta em direção ao telhado do prédio. Eu tento fazer o mesmo, mas o chão ao meu redor acaba quebrando. Olhando para isso, percebo como não tenho controle da minha força. Deixando de lado por enquanto, começo a seguir Violette. Eu sei que ela foi a mulher que me fez o que eu sou agora. Eu deveria suspeitar dela, mas por algum motivo, não posso fazer isso. É apenas um sentimento, mas sinto que já conheci essa mulher uma vez no passado, só não me lembro quando. Bem, pequenos passos. Um pequeno passo de cada vez. Não sei absolutamente nada agora para tomar uma decisão. Por enquanto, vamos seguir esse lindo vampiro. Ponto. Informações. O sociopata é um termo usado para descrever alguém que tem um transtorno de personalidade antissocial. Pessoas com esse transtorno, também chamado de sociopatia, não têm empatia. Eles não podem entender os sentimentos dos outros. O sociopata funcional designa uma pessoa que, apesar de sofrer de sociopatia, tem essa situação sob controle, ou seja, os efeitos da sociopatia não afetam muito sua interação com outras pessoas. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 3. Neve Violeta. Acompanhei Violette até uma mansão parecida com aquelas que só se vê nos filmes. O lugar era absurdamente enorme. Quantos quartos tem este lugar? Só pelo tamanho do jardim e pela estátua de uma mulher no meio do jardim, percebo que esse lugar deve ter custado muito dinheiro.
No momento em que tentei entrar na casa de Violette, fui impedido de entrar. Logo me lembro da fraqueza dos vampiros que não podem entrar na casa dos outros sem serem convidados. Parece que eu também tenho essa fraqueza. Violette olha para mim por um momento assim que uma mulher que estava vestida de empregada francesa aparece. No momento em que a mulher entra na minha visão, percebo que ela não é uma vampira. Ela tem cabelos loiros presos em um rabo de cavalo, olhos azuis e um corpo modesto. Ela parecia ter entre 21 e 30 anos. A altura dela era um pouco curta, acho que ela tinha 170 cm. Senhorita Violette, vejo que você trouxe um convidado. A empregada falou em um tom neutro que não continha nenhum sentimento. Natália, você pode convidá-lo para entrar? Violette falou em um tom amigável. Sim, senhorita Violeta. Ela disse enquanto olhava para Violette. Pode entrar. Quando a empregada disse essas palavras, senti como se uma força que me impedia de entrar tivesse desaparecido. Vamos, Victor. Você deve ter muitas perguntas, certo? Violette falou com um sorrisinho gentil. Concordo com a cabeça, ando em direção a Violette e começo a segui-la. Enquanto eu caminhava em direção a Violette, senti a empregada me olhar como se estivesse me avaliando ou algo assim. Passando pela empregada, Violette e eu caminhamos em direção a uma sala de estar. Ela aponta para um sofá de pelúcia e me pede para sentar. Eu aceno com a cabeça em concordância. Quando me sento no sofá, vejo Violette andando ao meu lado e sentando-se ao meu lado. O cheiro dela. O cheiro dela é muito sedutor. Balanço a cabeça várias vezes na tentativa de controlar meus impulsos. Você está se controlando muito bem, apesar de ser um recém-nascido. Ela comentou com um pequeno sorriso surpreso. Eu estava pensando que você pularia em mim e me devastaria neste sofá para todos os servos desta mansão verem. Que pena essa mulher. Sinto meus olhos tremerem um pouco quando ouço o que ela diz. Embora eu ache essa oferta atraente, não sou exibicionista e quero respostas. Você é honesto, hein? Ela piscou algumas vezes enquanto respondia com um lindo sorriso. Tente viver com uma mulher que só fala o que pensa por 21 anos de sua vida. Você inevitavelmente perceberá alguns de seus traços. Falei dando de ombros. Por algum motivo senti a temperatura em torno de Violette começar a esquentar. Eu me pergunto quem é essa mulher, ela falou enquanto seus olhos estavam escondidos por seu cabelo. Ela é minha mãe, é claro. De repente, a temperatura ao seu redor começou a voltar ao normal, e Violette olhou para cima sorrindo. Ela é sua mãe, claro, ela é sua mãe, esqueci que você tinha mãe. Ela acenou com a cabeça várias vezes como se entendesse algo muito importante. E você também é virgem, então, claro, você não tem namorada. Como você sabe que eu? Olhei para ela, incrédula, como ela sabe que eu não tive namoradas. Apenas humanos que são virgens podem ser transformados em vampiros, é por isso que eu sei que você é virgem. Não era isso que eu queria saber, mas tanto faz. Isso é novo para mim, pensei que vampiros pudessem transformar qualquer humano em vampiro, mas existe essa restrição. Percebendo que eu estava em silêncio pensando em algo, Violette começa a falar. Antes de começar a explicar, você sabe o que somos, certo? Eu honestamente respondo, um vampiro. Ou algo parecido com um vampiro. Por que você acha isso? Eu organizo meus pensamentos e respondo, primeiro de tudo, eu não tenho as fraquezas de vampiros de cinema como por exemplo, alho, luz do sol, água corrente, a cruz de Jesus, etc. Por alguma razão, Violette arregalou os olhos quando ouviu o que eu disse. E eu nunca vi um vampiro com a capacidade de ver o mundo vermelho. Claro que eu estava falando sobre os filmes que assisti, mas Violette parece ignorar isso. Mundo vermelho? Perguntou Violeta. Eu elaboro, por alguma razão, quando estou excitado com o cheiro de sangue, a maneira como vejo o mundo muda e fica vermelho. Neste mundo, as paredes parecem deixar de existir, e só vejo uma planície com várias silhuetas dos humanos. E, quando olho para os corações dos humanos, posso ver seus corações vermelhos batendo como se estivessem me convidando para beber o sangue dessa pessoa. Por falta de nomes melhores, chamo esse mundo de mundo vermelho. Eu acho que devo chamá-la de visão de vampiro no futuro. Mas isso não está certo, afinal parece ser apenas meu poder. Vou pensar nisso mais tarde. Eu olho para Violette, precisamente falando, olho para o pescoço de Violette, mas você é a única que está diferente. Quando eu olho para você com essa visão,
Só consigo ver seu pescoço brilhando vermelho. Violet olha para mim como se estivesse olhando para um animal raro. Como eu pensava. Parece que foi a decisão certa te transformar em um vampiro. Você é mais especial do que eu pensava. E você também herdou minhas características. Ela disse, animada, enquanto me abraçava. Mulher, me explique o que está acontecendo. Eu disse enquanto afastei o rosto dela do meu pescoço. Essa mulher está com sede de sangue. Tosse. Violet fingiu tossir e se afastou de mim. Assumiu uma postura de mulher nobre e começou a falar. Essa postura seria mais convincente se ela não estivesse no meu colo. Mas não estou reclamando. Vamos começar do início. Existem dois tipos de vampiros neste mundo. Os vampiros nobres dos quais faço parte. E os vampiros plebeus que você um dia conhecerá. As duas espécies são iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. Por exemplo, vampiros nobres podem ter filhos e, sem exceção, o filho do vampiro nobre terá as mesmas características de seu pai ou mãe nobre, com a única diferença de que as características da criança serão muito mais fortes. A família Snow tem o traço de fogo, podemos controlar o fogo e temos imunidade total ao sol. Normalmente esse traço não seria passado para outros vampiros que a minha família criou, mas você parece ser diferente. Ela disse em um tom feliz. Abriu um pouco os olhos. Isso significa que herdei. Sim, você herdou minha característica. Todos os vampiros, sem exceção, têm uma fraqueza ao sol. Apenas algumas famílias têm uma certa resistência à luz solar, mas apenas minha família tem imunidade total à luz solar. Eu engulo em seco por um momento quando penso na besteira que fiz. Só por curiosidade, o que acontece quando um vampiro normal é banhado pela luz do sol? Violet sorriu gentilmente. Eles se transformam em cinzas. Jesus Cristo. Isso foi perto, realmente. Quase me transformei em cinzas vulcânicas. Mas neve, hein? A característica de sua família é o oposto do significado de seu nome. Assim como eu disse antes, a característica da minha família é controlar o fogo. Ela levanta a mão e uma bola de fogo aparece em sua mão. Minha família é muito temida no mundo dos vampiros. Afinal, com uma pequena bola de fogo, podemos queimar um vampiro em cinzas. Ela falou com um sorriso predatório cheio de dentes de tubarão. Qual é a diferença com vampiros plebeus? Eu perguntei. Eles não podem ter filhos, e eles adquirem características de acordo com a sua personalidade. Os vampiros plebeus são geralmente os vampiros que os vampiros nobres criaram. Então, eu sou um vampiro plebeu? Eu perguntei, confuso. Afinal, eu não nasci um vampiro. Sim e não. Violet falou. Você nasceu um vampiro plebeu, mas desde que você herdou minha característica, isso faz de você um vampiro nobre. Lembra daquele mundo vermelho que você falou? Ela falou em um tom sensual enquanto respirava perto do meu ouvido. Sim, eu respondo em uma voz plana tentando ignorar sua provocação. Esse é o seu traço de vampiro plebeu. Você ganhou esse traço quando eu o transformei em um vampiro. Você se lembra de sua imunidade à luz do sol? Ela perguntou enquanto lambia minha orelha. Quando Violet lambeu minha orelha, foi como se uma onda de eletricidade percorresse todo o meu corpo. Sentindo a calcinha de Violet esfregando contra meu irmãozinho, não posso deixar de ficar animada. Sim, eu respondi um pouco sem fôlego, eu nem percebi que tinha prendido a respiração. Você herdou essa característica de mim. Normalmente isso não é possível, mas você é especial, seu sangue é especial. Ela lambeu meu pescoço. Só porque você tem imunidade total à luz do sol, isso faz de você um nobre vampiro da casa Snow. Eu sou especial? Meu sangue é especial? Do que diabos essa mulher está falando? Apesar de estar excitada e meus impulsos enlouquecendo-me dizendo para morder Violet, eu ainda conseguia pensar com alguma clareza. Vamos deixar a explicação chata para depois. Violet se afasta de mim, olho para o rosto dela e vejo que estava um pouco vermelho e ela respirava pesadamente. Ela estava claramente excitada e sentia sede de sangue. Ela colocou a mão na minha camisa e rasgou. Ela abre a boca e vejo seus dentes se transformando. Ficaram mais afiados, assim como os meus. Seus dentes pareciam capazes de rasgar carne com facilidade. Ela me morde com aqueles dentes que parecem de tubarão. Eu só sinto a dor por um momento, mas logo uma onda de prazer se espalha pelo meu corpo e eu agarro a bunda de Violet. Eu me levanto do sofá nos segurando e a jogo de volta no sofá. Enquanto faço todos esses movimentos, ela não parou de chupar meu sangue.
Eu rasgo seu vestido gótico e logo um sutiã preto elegante aparece. Eu abro minha boca e sinto meus dentes mudarem e minha visão mudar para vermelho sangue. Enquanto olho ao redor da mansão com meus olhos, vejo todas as pessoas se escondendo atrás da parede da mansão. Isso me fez perder a vontade de morder, Violette, e uma onda de aborrecimento começou a se espalhar pelo meu corpo. Fazendo as contas, vejo 4 silhuetas femininas e 2 silhuetas masculinas. Apenas uma silhueta tinha o coração brilhando em vermelho. Suponho que esta seja a empregada que vi quando entrei na mansão. O resto deve ser vampiros. Por alguma razão inexplicável, fiquei irritado. Fiquei extremamente irritado. Eu sei que não sou exibicionista, mas essas emoções não fazem sentido para mim. É como se um pequeno problema estivesse subindo 500x por causa das minhas emoções. Olho para uma silhueta que tem uma marca vermelha brilhante no pescoço. Vejo a silhueta dessa pessoa estremecer por um momento. Uma atmosfera sangrenta começou a deixar meu corpo, e eu falei com um grunhido irritado: saia. Já vi a silhueta tremer várias vezes, mas a silhueta masculina cerra os punhos com força e permanece no lugar. É tão chato porque ele não foi embora. Irritante, irritante. Percebendo a irregularidade em minhas emoções, Violette para de me morder e olha para onde eu estava olhando com olhos vermelhos brilhantes. Sair. Assim que ela ordena, as pessoas atrás das paredes desaparecem. Ignore-os, eles estão apenas me protegendo. Minha família é super protetora, sabe? Ela riu um pouco com os lábios cheios de sangue. Ela me empurrou no sofá novamente, e mostrou seu pescoço. Como a sensação de aborrecimento começa a diminuir, e logo meus impulsos começam a disparar novamente, e logo mordo o pescoço de Violette. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai